E aí, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Transforma Trader. O lugar para deixar a gente... mais esperto que o gráfico. Boa. Hoje a gente vai desbravar um tema super importante que veio de um artigo ótimo do Rodrigo Marques, lá do Transforma Trader. As médias móveis. Um clássico, né? Com certeza. O artigo do Rodrigo coloca elas como, uma ferramenta essencial para dar uma clareada nas tendências, achar suporte, resistência e até para gerar sinais de compra e venda. Entendi. Basicamente, ela calcula a média dos preços num período, sabe? Aí suaviza aqueles picos e vales, dando uma visão mais limpa da direção do mercado. Faz sentido. Uma forma de filtrar o ruído, então. Vamos dar uma olhada nos tipos que ele menciona, como usar isso na prática e, claro, os cuidados que ele sempre reforça. O Rodrigo fala lá no artigo que não tem só um tipo de média, certo? Quais são as principais que ele destacou? Isso. O texto foca em 3. Tem a média móvel simples, a SMA, é a mais básica mesmo. Soma lá os fechamentos de, 20 dias e divide por 20. Simples assim. Ela suaviza bem. Mas como ela trata todo mundo igual naquele período, ela acaba sendo um pouquinho mais lenta para reagir às novidades do preço. Entendi. A mais tranquilona. E as outras, que tentam ser mais ágeis? Pois é, aí entram a média móvel exponencial, a EMA, e também a ponderada, a WMA. As duas dão mais peso para os preços mais recentes. A ideia é essa, responder mais rápido. A EMA usa um cálculo um pouco diferente com um multiplicador que dá mais valor para o ontem do que para a semana passada. Tipo assim, a WMA também foca no recente, mas o peso diminui de um jeito mais linear, sabe? Não exponencial. Ah, tá. E qual usar? Bom, o Rodrigo diz que depende muito do estilo do trader, do ativo que está operando. Não tem uma resposta única. Olhar para elas, o que a análise do Rodrigo traz sobre isso? Olha, o artigo aponta uns usos bem diretos. Primeiro, para identificar a tendência, né? Se a média está inclinada para cima, sugere uma tendência de alta. Para baixo, tendência de baixa. Bem visual. Ok. E funcionam também como suporte e resistência dinâmicos. Quer dizer, se o preço está trabalhando acima da média, ela pode servir como um piso, um suporte. Se está abaixo, pode ser uma barreira, uma resistência. O artigo até tem os exemplos visuais disso. E os sinais de compra e venda, que é o que muita gente procura. Exato. É outro uso forte. Um sinal bem clássico. O preço cruza a média para cima. Pode ser um sinal de compra. Cruzou para baixo, talvez um sinal de venda. E o Rodrigo também cita estratégias um pouco mais elaboradas, tipo usar duas médias juntas, uma mais curta, outra mais longa. Quando a curta cruza a longa para cima, sinal de compra. Para baixo, sinal de venda. É o famoso cruzamento de médias. Parece bem útil mesmo. Mas... sempre tem um mas, né? O Rodrigo deve ter falado das limitações também, não é mágica. Exatamente. Essa parte é crucial e o artigo bate bastante nessa tecla. A principal limitação é o atraso. Como ela se baseia em dados passados, a média sempre vai estar um pouquinho defasada em relação ao preço atual. Sei. Isso pode levar a sinais falsos. Imagina o mercado andando de lado, sem tendência clara, ou então um dia muito volátil. A média pode te dar um sinal que não se confirma. É um risco. E aquela história de escolher o período, 9 dias, 20 dias, 200 dias, isso faz muita diferença. Total. A dependência do período é um ponto-chave. Uma média muito curta, tipo 9 dias, vai ser super rápida, mas vai gerar muito ruído, muito sinal falso. Já uma muito longa, tipo 200 dias, filtra bem ruído, mas, demora demais para reagir. Você pode perder uma boa parte do movimento. Entendi. É um equilíbrio difícil de achar. E tem mais, ela não é universal. O que funciona bem para um tipo de ativo, num certo mercado, pode não funcionar para outro. O grande recado do Rodrigo no artigo é: use a média móvel sim, mas nunca isoladamente. Sempre combine com outras ferramentas, confirme os sinais. Faz todo sentido. É mais uma ferramenta na caixa, não a chave mestra. Precisa entender o que ela faz bem e onde ela falha. Exatamente essa mensagem que o material passa. Ela te ajuda a ler o passado recente, a interpretar o contexto, mas não prever o futuro.
O ideal é combinar com análise de volume, talvez outros indicadores, o contexto geral do mercado. Aí sim. E testar, né? Ajustar. Perfeito. Então, para a gente amarrar o que vimos hoje sobre o material do Rodrigo Marques, lá do Transforma Trader, médias móveis são ferramentas versáteis, muito usadas para identificar tendências, suporte, resistência, até gerar sinais. Sim, mas é fundamental entender as limitações. O atraso é real, os sinais falsos podem acontecer e a escolha do período muda tudo. A chave, como o artigo do Rodrigo enfatiza, é usar como parte de uma análise maior, combinando com outras coisas e sempre ajustando. Paciência e prática são essenciais. Ótimo. Fica claro que entender o indicador é só o primeiro passo. Exato. E para provocar um pouco a reflexão, pensando um pouco além do que a gente conversou aqui, baseada no artigo, se a média móvel mostra uma média do passado, que outras informações, talvez até do presente, notícias, sentimento geral, algo fora do gráfico, poderiam ajudar a confirmar ou talvez até a questionar o que essa média está sugerindo sobre o futuro próximo? Uma excelente pergunta para nossa audiência pensar a respeito. Esse foi o podcast do Transforma Trader. Mais esperto que o gráfico.